estamos recebendo a vereadora de Botuverá, Jaqueline Odecker Colsani, que está conosco aqui para falar desse primeiro ano da legislatura, ela que assumiu agora em 1º de janeiro e conseguiu sucesso aí na eleição passada. Jaqueline, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Jaqueline? Bom dia a todos que nos ouvem. Deixa eu te pedir o seguinte, vou pedir para te aproximar mais o microfone, assim você vai ficar mais... Isso, aí você fica mais confortável para falar. Pois não. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou muito bem, obrigada. É muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ô Jaqueline, você é professora de carreira, né? Isso, né? Desde os meus 18 anos eu estou aí na educação, pedagoga de formação e hoje coordenadora pedagógica da rede de Brusque, né? O que te levou a concorrer à eleição agora em outubro passado? O que te motivou a isso? O que foi? Olha, é até engraçada essa pergunta, porque eu vivo dizendo, né, na campanha também, eu falava que eu não tinha pretensão alguma de entrar na vida pública, né, na política, mas eu entrei mesmo como uma eleitora revoltada, né, uma eleitora que queria resultados e queria compreender os processos, né, por que não dá, por que não funciona, por que da demora, né, e eu recebi apoio da população justamente por isso, porque eram questões que eles também traziam, né, onde é que o dinheiro é investido, né, onde é que o dinheiro do IPTU, do imposto, por que as coisas não se desenvolvem, né, com rapidez? Então foi mais uma questão de revolta, como uma eleitora revoltada, que eu me lancei candidata e me apoiaram, né? Principalmente as famílias das crianças, que eu fui professora, né? Me deram muito apoio nesse sentido, né? Qual foi a tua votação? 203 votos, fui a 7ª mais colocada. 203 votos. Isso. E como é que tá esses primeiros dias aí dentro do Legislativo? Como é tudo muito novo, né? Você nunca assistiu uma reunião da Câmara de Botuverá? Acompanhava, principalmente quando tinham questões da educação envolvidas, a gente acompanhava, né? Enquanto professora, enquanto profissional, mas era bem restrito, assim, não era algo que eu almejava, então não era algo que eu ia lá toda semana acompanhar, enfim. Sempre apoiei o Vitor, né, que é o nosso prefeito hoje como vereador, e eu acompanhava muito ele, porque ele era um dos vereadores que mais publicava, mais compartilhava nas redes sociais o trabalho dele, então a gente acompanhava através dele, né, essa vida política mesmo, né. E como é que está sendo, Jaqueline? Porque lá a bancada de oposição, pelo menos teoricamente, ela é maior, né? São 5 vereadores do MDB e vocês são em 4 do Progressista. Como é que está sendo essa... Claro que estamos no início de legislatura, no início de governo, mas o que você vê desse desenho, né, da composição do legislativo nesse cenário de maioria, teoricamente, de oposição? Eu vejo uma oposição natural e saudável, não é nada assim tão ríspido. A questão dos projetos, eles estão sendo aprovados na Câmara. Eu acho que o grupo ele está indo assim numa visão de melhorar mesmo a cidade e as questões da comunidade. Então eles não estão sendo oposição nessa questão ainda, né? Estamos no início. É mais a oposição natural mesmo de subir, de cobrar do legislativo, e a gente, enquanto situação, também acaba levando as respostas do nosso partido, né? Existe o contraponto aí, a oposição é para isso e é natural que seja assim, né? Ô Jaqueline, como é que vocês estão tratando dentro da Câmara essa situação que ainda há uma possível instabilidade política na cidade com a questão envolvendo o Vitor? Ainda o assunto não está encerrado em relação ao que aconteceu na eleição. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque há uma possibilidade do presidente da Câmara ter que assumir a prefeitura e enquanto acontece um outro processo eleitoral. Como é que vocês estão abordando isso, tratando isso? Sim, né? É um governo estável, né? Até o momento a gente está ainda lidando com essa estabilidade, mas a gente trabalha como se estivéssemos ali seguros. A gente não pode também ficar esperando esse processo encerrar, para que o povo tem pressa, né? As questões públicas, elas vêm, a gente precisa resolver. Então, a gente continua trabalhando
Mas sim, tem toda essa estabilidade que a gente tem muita confiança de que vamos permanecer, né? E mesmo que dê algo no sentido de uma nova eleição, a gente tem muita expectativa de que permaneça, né? Vai ter que passar por todo um processo de eleição de novo. Todo o processo novamente, né? A população, até a gente conversando que está na rua, eles estão bem revoltados com essa situação, pelo menos esses que nos acompanham, porque eles falam justamente isso, novamente, tem que sair todo mundo de casa, né? Todo aquele processo de novo, mas a gente pede apoio, né? Para que a gente permaneça, assim. Estamos desenvolvendo um bom trabalho junto ao executivo, presente da comunidade. O que eu mais ouço da comunidade, assim, é isso, sabe? Ah, que bom que tu voltou. Olha, não é que ela voltou mesmo, né? Porque eles estão cansados mesmo dessas promessas políticas, né? E eu, como sendo a primeira vez, eu quero ser diferente, fazer diferente, né? Mas como fazer diferente? É a pergunta, porque... a gente vê muito nesses últimos anos essa coisa no sentido bom de mudança, a gente percebe, está muito forte, né? E aí, só que o sistema em si, o Dilei que está aqui, que já foi vereador, a gente conhece como é que você está sendo vereador, a gente sabe que o sistema ele é um pouco diferente, né? Como fazer diferente dentro de um sistema engessado, hein, Jaqueline? Olha, o que eu percebo enquanto vereadora hoje o povo quer atenção. O povo quer que tu estejas presente, ele não quer que tu retorne ouvido, lá na casa dele só daqui 4 anos para pedir o voto novamente, sabe? É isso que eu percebo muito, eu e os meus colegas aqui do PP, a gente está trabalhando nesse sentido, de estar presente de verdade. De voltar na tua casa, de perguntar como é que tá, se tá tudo certo, participar da comunidade, das ações da comunidade. Tanto penso diferente que agora fazem 15 dias que eu pedi afastamento do meu trabalho de Brusque. Né? Eu pedi afastamento para estar de fato presente, né? De estar passando na tua rua essa semana, de estar indo na prefeitura conversar com o secretariado. Então, eu vou me dedicar integralmente agora à vereança. Agora, uma curiosidade, né? Porque quem está dentro de uma cidade, na atividade diária, já não é fácil fazer uma campanha e ter o resultado. Ia pegar o teu exemplo do próprio Vitor, né? Que são servidores efetivos aqui em Brusque. Como é que vocês conseguiram trabalhar isso, né? Ou seja, ser eleito em Botuverá, mas tem uma vida toda de trabalho na cidade de Brusque. Em Brusque. Olha, hoje em dia a rede social tá aí para isso, né? A gente trabalhou muito forte na rede social, grupos do WhatsApp, reuniões na comunidade, a gente organizava reuniões nas comunidades, chamava as pessoas para conversar, para tentar atingir o maior público possível. E a gente tem a questão do afastamento dos 45 dias, então a gente pegou bem forte esses 45 dias de campanha. Nós reuníamos nas comunidades, inclusive o prefeito e o vice juntos nessas reuniões, então a gente fez um belo trabalho nesse sentido. O tempo que a gente tinha, a gente otimizou bastante para tentar atingir o maior número de pessoas, assim, foi positivo, foi bem bom. Quem é que a liderança de governo é você? Sim. Você? Sim, entendi. PP, por isso que você está aqui, então. Isso. A liderança do governo, certo? Uma mulher, né? Em mês da mulher, a gente percebe, e no meu discurso no dia 1º também comentei sobre isso, que precisamos estimular mais as mulheres a entrar na vida pública, né? Somos a maioria do eleitorado, a maioria da população, mas ainda somos a minoria aí na representatividade. Mas Botuverá, em comparação com Brusque, até com Guabiru, vamos pegar aqui no nosso entorno, ela está bem adiantada, né? Porque numa legislatura aqui em Brusque se teve 2 mulheres em plenária, eleitas, né? Depois tivemos aí suplente que assumiu por um período. E lá, mais uma vez, tem mais de uma mulher, né? Sim, somos em 2. Qual é o segredo que talvez vocês possam ensinar para as outras cidades, para Brusque, enfim? Porque candidatas não faltam. Aqui, por exemplo, nós tivemos muitas candidatas com condições de assumir, mas é sempre uma, né? Enfim, Brusque não consegue eleger mais do que uma. Qual é o segredo para que Botuverá poderia ensinar nesse aspecto para Brusque? Eu acho que não é segredo, assim. Eu não vi em momento algum, né, durante a campanha ou até a pré-campanha, essa questão de estarmos ali só por ser uma obrigatoriedade, sabe? A gente tem essa lei ali que tem a legenda, cota, né? A cota de mulheres, mas em nenhum momento a gente sentiu isso. Tínhamos várias mulheres na chapa e em nenhum momento o presidente e tal falou assim, não, vocês estão aqui por conta disso. Eles estimularam muito a gente, deram voz pra gente e confiam, né, no nosso trabalho. Tanto isso que eu sou agora, então, a representante do partido, né?
É isso, sabe? E também não é dar a oportunidade por ser mulher. Eu acho que a mulher precisa também mostrar a capacidade para isso, né? A cota não é só por ser o gênero mulher, né? Por você ser educadora, que estava tanto tempo aqui na educação aqui em Brusque, você diria que a educação, tua bandeira lá, e tu acha que pode melhorar alguma situação? Tem aquela situação envolvendo até a própria escola lá no centro da cidade. Sim. Como é que você está acompanhando isso? A minha campanha foi justamente isso, de representar a educação, principalmente os pais de crianças atípicas lá. A gente tem um atraso considerável nessa questão educacional. Hoje a Solange está à frente da Secretaria de Educação, Solange Zancanaro, que tem aí uma história na educação em Brusque, né, na rede estadual, e ela está organizando muito bem o trabalho. A gente tem muita esperança de que agora as coisas comecem a evoluir de fato, né? Não que se estava fazendo um trabalho ruim, não é isso, mas eu acho que uma pessoa nova, com outras visões, até de outra cidade, pode melhorar, né, as coisas. A questão da escola estadual foi uma questão que a gente já discutia na própria campanha. Como que a gente vai pegar as turmas do estado sem ter uma estrutura? Hoje seria o primeiro ano, 2025, mas ano que vem já seriam 2 turmas, depois já seriam 3, e isso a gente não poderia mais dar o passo atrás. A gente teria que gradativamente pegar todas as turmas, então sem ter uma estrutura ficaria muito inviável, né? Hoje aquele espaço foi cedido para a escola estadual, para que eles utilizem para um reforço escolar, para um AEE, que são turmas menores, um atendimento individualizado, porque 2 turmas de 30 crianças naquele espaço reduzido não seria saudável para as crianças, assim, né? E não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não caiu do céu. O Vitor, enquanto prefeito, chamou toda a equipe para analisar o espaço, né? Então, não foi uma decisão por si só, assim. A gente não acordou e pensou, não vamos aceitar. Não, foi feita toda uma conversa, né, com a Secretaria do Estado de que vamos assumir, mas quando tivermos estrutura para isso, e aí assumir todas as turmas. E isso passa por construir uma escola nova? Passa por construir uma escola nova. Já tem área? Temos um terreno no centro, do lado da creche municipal lá, né? Lá no ginásio, lá em cima? Lá em cima, tem o terreno. Agora é buscar recurso e verba e emenda parlamentar para ter essa construção aí o mais rápido possível, né? Qual é o posicionamento da vereadora Jaqueline sobre a construção da barragem de Botuverá? Essa pergunta é inevitável deixar de fazer, né? Sim. Porque o prefeito, durante a campanha, o Victor esteve aqui e foi muito claro dizendo que ele era contrário, né, em relação à proposta que se tem hoje para a construção da barragem. Explicou, e você, obviamente, deve estar por dentro dessa situação. Sim. Você acredita que a barragem de Botuverá ainda será construída no século XXI? Eu acho que... O século XXI foi boa, né? Não, o século XXI vai até 2099. Nós estamos perto de 2099. Você acha que no século XXI, seus filhos... Ver, né, eu acho que eu não vou ver, não sei. Mas os seus filhos vão. É uma discussão que a gente tem agora e não se sabe, né, futuramente se vai ser feito ou não, mas é uma obra estadual, uma obra federal, então a gente não tem muito quanto município de barrar isso, né? Se já foi aprovado, a gente vai ter que acatar. Mas o Vitor sempre se colocava não contra a obra, mas contra o que ela vai provocar na cidade, assim, socialmente falando. É a população crescer, é o posto de saúde sobrecarregar, a escola, que a gente já não tem vaga hoje pro do município, né? Estamos aí lutando com isso e a gente sabe que as famílias virão de fora e vai até Brusque, talvez, né? Vai encher os bairros de divisa aí, Dom Joaquim, Cristalina, porque se não tem lugar na cidade, eles vão se colocar no entorno, né? Não me coloco contra, porque a gente sabe quanto Brusque sofreu. Eu sou natural de Brusque, acompanhei na minha infância e adolescência todas as enchentes que se passou. Sou daqui, sei do que passam as famílias, né? Vai ter esse lado positivo, sim, mas tem toda outra questão também, né? Da segurança, mas isso aí o Vitor já desenrolou, todo mundo já sabe. E eu concordo, sim, com a visão dele, né? Durante a campanha fui eu até que levantei essa questão para ele e disse, Vitor, e a questão social, né? Onde é que vai ser colocado tanta criança? Onde é que vai ter creche para tudo isso? E ele disse, mesmo, a gente vai ter que analisar todo esse ponto, né? Falamos aqui sobre a tua área de atuação, que é a educação, você falou da escola, falamos da barragem,
Mas na tua avaliação, hoje qual é a grande meta dessa administração, porque você representa ela, né? Apesar de não executar, mas você vai ajudar a executar com os projetos, enfim, a aprovação de projetos. Qual é a grande meta do Victor à frente de uma prefeitura, de uma cidade pequena, que tem um orçamento e que depende muito hoje do governo federal, depende muito do governo do estado, depende muito de emendas, ou seja, qual é a grande meta aí para esses 4 anos na tua avaliação? Qual é a grande construção que Botuverá precisa para esse governo? Eu vejo hoje, Dilei, a questão do saneamento básico necessária, né? É uma discussão que todos os vereadores trazem na Câmara e a gente está sempre com o Executivo conversando. A água, por exemplo, somente o centro ele tem água, saneamento básico ali, e não é de qualidade, a população reclama muito. Hoje lá seria a Casan que está à frente disso. Então, o saneamento básico, eu acho que seria a grande questão, assim, se a gente conseguir organizar tudo isso, é um ponto positivo já para a gestão, sabe? E o crescimento da cidade organizado, né? Hoje temos muitas ruas aí sendo feitas, sem estar registrado, então o crescimento urbano e o saneamento básico, ele precisa se organizar na cidade. O município não tem um plano diretor já solidificado? Tem, né? Temos, mas ele precisa de ajustes, assim, né? Tem que estar em cima. Por exemplo, essa semana uma comunidade me chamou que eles estão fazendo toda a questão de desmembramento de terra, porque nem todo mundo tem escrituras lá em Botuverá, ainda é muito de rural, passa né? de geração em geração. É muito rural. Isso. Então, eles me chamaram, por exemplo, porque o projeto foi barrado porque a rua não tem nome. Né? Então, assim, tá tudo pronto, mas não é autorizado porque a rua não tem nome. Então, a gente tem que regularizar muita coisa, né? Que a cidade está em crescimento, né? Cidade. Mas você falou sobre crescimento, você tem notado alguma situação de crescimento desorganizado, chegada de pessoas, enfim, e aí tá faltando estrutura? Sim. Seria isso? Sim. Principalmente dessas casinhas aí, eles vêm, constroem, né? Às vezes até as pessoas da própria comunidade constroem, tá? Tem um terreno, constroem casas para aluguel, e essas pessoas já vêm nessas casas, principalmente por conta do trabalho, né? Botuverá é uma cidade que está crescendo muito industrialmente, temos muitas vagas de emprego, inclusive em aberto, nas fiações e tal, e as famílias vêm primeiro pelo emprego e depois buscam moradia nessas casas de aluguel, e essas casas às vezes não têm isso em dia, né? Então acaba prejudicando até mesmo a questão de tributos, enfim, né? Eu gostaria de saber também, você falou a respeito do trabalho que está sendo feito na Câmara, que nesse primeiro momento, você não usou essa expressão, mas pode-se fazer a leitura que temos uma harmonia entre situação e oposição, até porque a oposição tem um vereador a mais, né? Inclusive elegeu o presidente, né? É isso. O que você pensa aí? Daqui a pouco vai ter um embate aí relacionado a essa, digamos assim, como disse o Rodrigo, essa questão dessa insegurança sobre a eleição do Victor, né? Por conta de tudo que aconteceu no passado. Quando é que você acha que vai começar a acontecer esse embate político, ou você não vê dessa forma? Eu sonho com o dia que não tenhamos mais partido político e tenhamos, assim, um objetivo, né? A trabalhar, né? Meu marido diz que eu sou muito utópica. Hoje está atrelado, né? A questão do partido à iniciação política, não tem outro caminho. Mas sim, eu percebo, como eu falei, a oposição naturalmente como ela precisa ser lá. Né? A gente não está brigando com questões de legais, assim, tudo que é mandado para a Câmara é aprovado, tanto pela oposição quanto pela gente. A oposição se dá de fato ali na tribuna quando tem a palavra livre, e daí eles apontam sim algumas coisas, a gente acaba trazendo a nossa visão, eles a deles, mas é uma oposição natural que a gente já esperava, né? Até por serem a maioria e o prefeito ser da nossa situação. É natural que se tenha questionamentos, né? Como já tiveram
sobre os cargos de confiança, como já tiveram questionamentos dos valores de folha de pagamento, como já tiveram vários questionamentos e que a gente, enquanto situação, ia lá e esclarecia as coisas, né? Não vejo essa rixa tão grande nesse momento. Mas sim, a estabilidade ali, né? O Odirley tem sim perspectivas de assumir, se tudo der errado, mas a gente está bem confiante de que o Vitor vai permanecer. Agora, só eu queria ter uma informação tua, até por ser líder de governo. Chegou-se a uma resolução sobre aquela situação daquela área de Guabiruba ali, próximo de Botuverá, que teria uma situação, sei que tem que passar pela Câmara isso, né? Isso. Como é que tá aquela situação? Porque tem aquela pontinha de Guabiruba, o serviço que Botuverá atende, como é que ficou essa situação? No último mês foi então assinado aquele termo de ceder a terra e tal, mas tem que passar por deputados, na verdade, né? Assembleia, né? Tem que passar lá por Florianópolis, mas eles estão aí tramitando quanto a isso, né? As duas cidades não veem problema, já que Botuverá já faz esse trabalho, né? Tudo, a população utiliza todos os serviços de Botuverá, a única questão seria mesmo territorial, né? Para Guabiruba não é viável, né? Que fique com aquela terra, porque eles teriam que abrir um acesso para Guabiruba. Não tem lógica aquela população cruzar por Botuverá para usar os serviços de Guabiruba, né? Então a gente está no aguardo agora dessa tramitação lá em Florianópolis para levar isso adiante, né? Eu quero voltar aí nessa questão da composição partidária, porque Botuverá mantém muito forte o MDB e o PP, né? Sim, uma rixa antiga, né? Antiga. De anos. Guabiruba, por exemplo, que também tinha isso, a gente vê que nessa eleição quebrou um pouco, né? Você tem do PSD, do Podemos, do PL. O PL em si, em Botuverá, não cresceu como se imaginava, né? Nessa onda. Você acredita que isso vai se manter por muito tempo, ou você consegue enxergar aí que outras siglas podem vir a conseguir ganhar espaço aí em Botuverá? Vamos de polêmica então agora. Eu percebo uma movimentação do MDB migrando para o PL. Para o PL. Percebemos esse movimento lá. Até por conta da visão que o partido está tendo, né? Com tudo isso que aconteceu, com o ex-prefeito aí, o ex-candidato com a questão das denúncias dele ter sido condenado. Então, assim, a gente vê que o MDB, ele queimou um pouquinho o filme, assim, sabe? As pessoas, elas estão percebendo essa estabilidade do partido e a gente percebe uma movimentação de quem era do MDB migrando para o PL, até pela imagem do partido, sabe? É uma visão que eu tenho. Você está falando o eleitor ou você está afirmando aí o agente político? As próprias pessoas que estavam filiadas no MDB, a gente percebe essa movimentação migrando para o PL. Já tá sabendo mais do que a gente aí, ó. Então eu acredito assim que eu acredito, é uma visão que eu tenho, né? Uma projeção minha isso, né? Acho que o PL vai começar a aparecer mais em Botuverá nesse sentido. E quem é que vai ficar quem é que está influenciando isso? Qual é a liderança política que está influenciando isso, na tua avaliação? Assim, você que olha ali no... Porque quem tá na Câmara conversando com os vereadores tem essa leitura, eu né? acredito que são os próprios líderes do MDB que estão fazendo essa movimentação. É uma visão minha de fora, né? Eu não estou lá dentro do partido, mas observando de fora isso que está acontecendo. O que é estranho, porque se você olhar pelos números, o MDB saiu fortalecido no Legislativo, né? Mas o PL, desculpa o termo, é a namoradinha do momento, né? Isso, tem toda uma questão aí por assim trás. Como o MDB já foi, né? Como o MDB já foi, exatamente. Mas é algo que eu observo, talvez não seja isso que vai acontecer. Mas é algo que eu venho observando, né? E o PP, ele teve mais força, então eu acredito que se mantivermos um bom trabalho, ele vai crescer cada vez mais no município, né? O PP, progressistas aí. Que somos hoje coligados com o PSD, né? Temos um fortalecimento muito grande em Florianópolis, temos deputados conosco ali e acho que tem tudo para crescer. E a visão minha do MDB é essa que eu digo, assim, eles estão migrando para o PL, que eu, assim, particularmente achei meio que não faz sentido o MDB com o PL aí, por conta da questão ideológica, mas... Certo. É uma observação que eu faço. Deixa eu voltar aqui a uma situação que você levantou há pouco aí, que é a questão do saneamento básico, né? Sim. Mas voltar mais precisamente para a distribuição de água, que hoje é da Casan lá em Botuverá e, como você mesmo mencionou,
É uma situação que não contempla toda a cidade, apenas o centro, e ainda o serviço é muito mal feito. O serviço é de péssima qualidade. A curto prazo você vê uma solução para isso? A curto prazo, ou você acha que não? Não vejo algo a curto prazo, porque as pessoas ainda são muito limitadas a questões de poço artesiano, nascentes. As pessoas utilizam o que tem, né? Uhum. E a questão municipal, eles acabam cuidando de alguns bairros, Águas Negras, Pedras Grandes, eles têm os poços, mas é uma coisa assim, para sanar aquela dificuldade, não é uma coisa grande que dê para expandir, por exemplo, né? Eles têm um poço lá na Águas Negras, por exemplo, distribui para algumas ruas, mas não é a totalidade. O município faz isso. O município. Uhum. E ambas as duas, né? Tanto Casã quanto o município, eles não estão de acordo, sabe? Já está desatualizada essa questão. Acho que nem a Casã não está ativa mais, tem que estar chamando eles para conversar. Mas eu mesmo já sugeri ao executivo para que começamos a fazer... chamar o povo para a Câmara, ir lá, algum técnico, alguém, como é que fala a palavra que fizeram em Brusque sobre o esgoto já? Audiência pública. Audiência pública. Uhum. E uma fala na tribuna, eu disse, gente, até 2050 nós vamos ter que estar discutindo a questão do esgoto e a gente não tem nem água. Sabe? Então a gente tá muito atrás, a gente precisa isso, né? E eu venho cobrando do Vitor isso para que a gente chame pessoas para a gente tentar achar uma alternativa para a cidade, porque é algo urgente. Quantas unidades hoje são atendidas pela Casã ali no centro? Você faz ideia? Não. O número de entidades comercial e residencial ali? Não, esse dado eu não tenho para te trazer, mas eles ampliaram, acho que foi no ano passado, eles chegaram a ampliar um pouco ainda a rede no centro. E ainda não era todo o centro atingido. Quem é lá em Botuverá que é responsável pela Casã lá? Temos o Valde, que ele é responsável pelo municipal ali, mas da Casã não sei te dizer agora o nome. Não sei te dizer. Mas tem escritório, pelo menos? Deveria ter, né? Não é verdade? Deveria ter. Olha, mas acho que tem. Eu lembro que no tempo que o prefeito era o Nene, havia um indicado do governo do estado lá da Casã. Era alguém indicado que inclusive já havia passado pela prefeitura, isso eu lembro. Então tem sim, tem que ter, né? Tem que ter, como é que vai ter, fazer ligação, fazer... Mas temos que chamar para ver a possibilidade de ampliação, né? O investimento que a Casã quer fazer na cidade. Não temos pretensão de aumentar, então a gente tem que procurar outra empresa que atenda e municipalizar. O Vitor já vem falando isso. Tem que municipalizar. Se não tem pretensão de aumentar, a gente precisa municipalizar para atender a todos, né? É uma questão assim, eu acho que é uma das mais urgentes da cidade. Tudo bem. Algo mais aí, senhores, com a nossa convidada? É isso, acho que é isso. Então tá. Jaqueline, muitíssimo obrigado. Muito provavelmente você vai vir aqui mais vezes. Obrigada. Tá bom?